Então, seja muito bem-vindo ao programa Liderando. Eu sou o Rui Mesquita e esse é o espaço reservado para boa informação. Assim, espero que você possa absorver as nossas orientações de hoje, até porque hoje eu tenho um convidado especial, estou falando do doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e também mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, assim como bacharel em Comunicação Social, Jornalismo pela UEPB, Universidade Estadual da Paraíba. Marden Lucena, meu amigo conterrâneo, professor Marden Lucena, que satisfação receber o senhor aqui hoje. Satisfação é toda nossa, Rui. Agradecer pelo convite, para essa conversa com você. Que bom. Então, vamos abordar o que hoje? É uma série do Liderando, onde vem tratando sobre libertação mental. Justamente hoje o tema específico é comunicação. E falar de comunicação, Marden, o que é que vem à tua mente? Ou seja, qual definição você daria à comunicação? A comunicação é algo tão prático e tão cotidiano que muitas vezes nós nem nos damos conta, do que seja comunicação. Ela está tão presente e ao mesmo tempo a gente parece não ter consciência dela. Tem alguns estudiosos que dizem o seguinte: você só se dá conta do que seja comunicação quando falta, quando essa comunicação, alguma coisa relacionada a ela vai faltar. Então, a nossa compreensão de comunicação, eu sempre tive uma noção muito prática de comunicação e adotei a comunicação também como área profissional, com uma compreensão de, primeiro, que é preciso entender os processos de interlocução, de conversa, como algo, são processos fundamentais na vida das pessoas. Depois, também compreender que a área de comunicação, e aí, claro, foi um salto para mim, compreender que a área de comunicação também é um locus profissional, um ambiente profissional. Quando eu entendi isso, aí sim, a comunicação, aquilo que acontecia, as identificações, as relações que se estabelecem, ganharam uma outra dimensão e eu, particularmente, pude usufruir enquanto formação, mas também como possibilidade de ampliar os horizontes. Essa questão da comunicação está bem ligado às nossas percepções, não é isso? Então, quando você traz essa questão, poxa, quando eu percebi e visualizei outras possibilidades, então você traz aí um processo de comunicação mais assertivo. E isso é totalmente dentro da realidade no qual estamos vivendo, ou seja, as pessoas, elas geralmente tendem a culpar outras pessoas ou um sistema no qual estão inseridos, ou a família, ou a gestão pública, pela falta de resultados, ou seja, aí está tendo um gargalo em relação à sua comunicação? Olha, primeiro é interessante esclarecer que existe sim um processo comunicacional. E há estudos, compreender toda essa, digamos assim, essa dinâmica, até esquemas existem, que podem aí contemplar, e não são poucos. Então, o processo comunicacional, ele é amplo, é variado, é extenso, mas é possível você mapear, digamos assim, esses processos. Um outro ponto importante é, uma vez você compreendendo a lógica desse processo, os elementos que estão inseridos nesse processo, certamente você tem possibilidades de se colocar no lugar do outro, de fazer, então, desse entendimento da comunicação a possibilidade de você ampliar a compreensão do mundo e também o teu lugar pode variar. Agora, claro, nós também, no geral, nós temos uma visão muito linear do que seja comunicação. Isso tem a ver, aí sim, com os próprios estudos da comunicação, as áreas que influenciam esses estudos, mas, claro, isso, para as pessoas, de um modo geral, essa compreensão ela não se faz necessária, porque você tem pessoas que têm uma habilidade fantástica de estabelecer boas relações, interlocuções, e elas não tiveram acesso a essas orientações mais elaboradas sobre a comunicação. Por quê? Certamente são pessoas que organizaram as suas ideias, que souberam lidar e sabem lidar com os outros. Em relação a determinadas situações do cotidiano, problemas do cotidiano, se a gente não faz da comunicação um instrumento e também uma possibilidade de mediação para
entender aspectos da política, aspectos das relações humanas em geral, e até de outras situações de grupos, eu creio que seja um uso inadequado, até pouco satisfatório do potencial que a comunicação tem na nossa vida cotidiana, o impacto que isso gera na nossa capacidade de estabelecer relações, de corrigir rumos e, claro, e alcançar outros horizontes na nossa vivência. Então, a comunicação, de fato, ela é prática, né? Ela está com a gente. Algumas coisas podem ser desenvolvidas, melhoradas, mas é preciso você ter consciência desse ato comunicativo, saber onde você pode atuar, como melhorar, para aí sim fazer deslanchar. Todas as pessoas, de um modo geral, elas têm condições de fazer isso. Claro, existem diferentes formas de comunicação também, que isso vai depender também das situações, da cultura e outros fatores. Perfeito. Eu quero fazer duas perguntas. A primeira é para quem está acompanhando o programa Liderando. Você tem um bom processo de comunicação, ou seja, você se comunicar bem no seu dia a dia? E a outra é para você, professor Marden, a questão da comunicação. Qual o significado, ou seja, quem é que, na tua visão, se comunica de forma assertiva? Ou seja, é aquele que desenvolve o quê? Eu acredito o seguinte, seria interessante, né, as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que se interessam pela temática, eu lembro bem que foi muito importante no meu despertar, na minha formação, quando eu compreendi que o ato de comunicação é, antes de tudo mais, uma relação que eu estabeleço com a outra pessoa. Perfeito. Então, e é algo que, na medida em que eu consigo, né, eu tomo essa decisão e as condições, né, físicas, emocionais e tantas outras, elas também se colocam, ou seja, eu como sujeito do processo, né, eu mobilizo isso e estabeleço essa relação com outra pessoa, isso significa que o ato de comunicação está permitindo que eu me identifique com a outra pessoa. Aliás, mais do que isso, que eu me reconheça como pessoa, como gente nesse ato de comunicação. Então, aí nós estamos, de fato, entendendo a nossa humanidade. Então, claro, passamos por vários processos, né? Chegamos até aqui, desenvolvemos linguagens, são diferentes formas de comunicação. Mas, diante e de posse de todo esse patrimônio, por que nós temos tantas dificuldades, né, de estabelecer comunicação, de interagir com as pessoas, de fazer da interlocução algo que evidencia a nossa capacidade de relacionamento com o semelhante? Então, se nós não estamos conseguindo fazer isso, provavelmente estamos fazendo pouquíssimo uso, né, desse patrimônio que é comum, que é o patrimônio da comunicação, ou porque nós estamos, então, nos negando, de alguma maneira, né, nos limitando, no sentido ruim do termo, que seja limitação, a não querer estabelecer essas relações, essas interconexões com as pessoas. Mas que está à disposição, está. É preciso, e não se trata só de falar bem, são muitas possibilidades de comunicar. É preciso sondar o ambiente, a pessoa, as condições, e a partir daí a comunicação vai acontecer. Isso é bacana porque você falou a questão do estado emocional também, isso influencia demais, ou seja, e aí tem uma dica que eu gosto de sempre compartilhar com as pessoas, de se conhecer, ou seja, de buscar saber quem você é, ou seja, olhar para o seu mundo, ao invés de olhar para o mundo dos outros, ou seja, para outros mundos, e passar a entender qual o teu propósito de vida para que você possa se comunicar dentro disso, ou seja, caminhar por onde você pré-estabeleceu, ou seja, pela tua vontade. E isso se dá à falta da empatia em alguns momentos das pessoas, ou seja, as pessoas até conhecem, sabem a definição da empatia, mas quando é para se colocar no lugar do outro, será que estão sendo assertivos ao ponto de se comunicarem bem? Aí é o grande desafio, quer dizer, você precisa aprender a fazer isso e se permitir a se colocar no lugar do outro. Então, esse colocar-se no lugar do outro é também terapêutico. É demais. É terapêutico, demais. Porque você vai se reconhecer no outro. Aliás, se não fosse essa mediação comunicativa,
certamente nós não teríamos chegado até aqui. Certamente muitos grupos, né, teriam se dissolvido antes de completarem os seus ciclos. Então, esse esforço para se colocar no lugar do outro de fato, compõe efetivamente o processo comunicacional. Porque se eu sou capaz de fazer isso, então eu sou capaz de reconhecer que o outro é diferente, que o outro pode não concordar com aquilo que eu penso, mas que eu estou disposto a ouvi-lo e vice-versa. Que o outro não é uma perfeição que eu elaborei antes, ou seja, algo que eu coloquei como um paradigma, uma referência, e ao invés, eu estou buscando algo que não se realiza na realidade. Então, a realidade ela é única, ela vai sempre trazer surpresas e acho que a comunicação é a abertura. Eu gosto muito de pensar a comunicação como abertura. Na medida que você não consegue fazer isso, então você está criando fechamentos. Né? E esse movimento de você se fechar é um movimento de incomunicação, ou seja, o contrário da comunicação. Ao invés de eu estabelecer, de eu ampliar as minhas possibilidades, os horizontes, né? Conhecer pessoas, conhecer costumes, vivenciar costumes, aí eu estou fechado porque eu não estou encontrando aquele paradigma que eu criei, que eu elaborei na minha cabeça e que eu congelei, digamos assim, né? Eu cristalizei na minha mente. Precisamos quebrar esses paradigmas. É fundamental que se quebre isso. E tem que ser uma iniciativa da pessoa, Rui. A pessoa precisa ter isso. Eu faço crer, claro, preservar das situações muito específicas, porque há pessoas mais introspectas, há pessoas que desenvolvem, um universo, existem, nós não podemos negar a variedade de síndromes e situações que os especialistas tratam, mas eu compreendo, eu sempre compreendi, o ato de comunicação em quaisquer que sejam as situações, como algo, repito, terapêutico do ponto de vista da capacidade de você se interconectar com as pessoas. Agora, é preciso, de fato, uma predisposição, você precisa estar predisposto, você precisa entender que algumas realidades vão até te chamar mais atenção ou até não vão agradar, mas se você souber fazer disso um momento de experiência, de estabelecimento de intercâmbio, porque isso, comunicação, é um outro conceito que eu gosto muito, é comunicação como um intercâmbio material. A gente não vai fazer comunicação só para um deleite, embora eu possa também fazer o meu monólogo, eu posso também ter o meu pensamento, e é importante, minha autorreflexão, o meu autoconhecimento também compõe essa esfera da comunicação. Mas eu preciso compreender o meu lugar no mundo e o lugar das outras pessoas nele. E a comunicação permite isso. É um patrimônio que está aí à disposição, é um instrumental que está à disposição de todos. Isso leva à libertação mental? Sem dúvida alguma. Exatamente. Porque na medida que você se permite a isso, então você está organizando as suas ideias e eu creio também, eu acredito, você se liberta de determinadas amarras que provavelmente você nem tem ideia de quais são exatamente as origens dela. Elas são muito mais bloqueadoras, inibidoras da tua capacidade de relacionamento do que o contrário. Talvez você nem saiba o quanto você é capaz de interagir, de se comunicar. Mas por determinadas situações, talvez, claro, algumas podem ser muito sérias, outras nem tão sérias assim, mas é preciso que que a pessoa faça um esforço e, claro, busque ajuda, busque realmente orientação, cursos que facilitam e permitem, que às vezes tem lá um bloqueiozinho, aconteceu alguma coisa que a pessoa se convenceu por algum motivo que ela não é capaz de falar em público, que ela não é capaz de conversar com a outra, de ir lá, estou interessado numa pessoa. As experiências que a pessoa teve na infância. Sem dúvida. Às vezes uma criação um pouco mais rígida ou ambientes que não favorecem a conversa com outras pessoas, tudo isso vai interferindo na sua formação e você chega na vida adulta com alguns resquícios dessas vivências. Esse é um assunto interessante. Eu vou chamar o intervalo, já voltamos para retomar esse assunto aí, que é muito bom, essa questão da educação, essa questão do desenvolvimento humano
mesmo. Mas já já voltamos com mais Liderando, então não sai daí.